Começando mais um programa Grupo Familiar. A palavra de Deus fala que aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Por isso, nessa semana, nós vamos estar firmados no nosso Deus. Os ventos virão, as tempestades virão, mas nós sabemos onde nós estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. Eu quero pedir para que você, ao longo deste programa, participe conosco. As maneiras de você participar vão estar sendo exibidas aqui durante o programa. Faça o seu pedido de oração. Nós queremos orar com você, queremos orar por você nessa semana. E eu acredito que algo de bom vai acontecer. Eu estou aqui com os meus convidados. Ângelo, tudo bem? Tudo bem. Muito bem-vindo. Ao meu lado esquerdo, eu vou deixar eles se apresentarem, que já são da casa. Eu primeiro? Então, olá a todos, sou o Bruno. Estou aqui novamente em mais um grupo familiar. Oi, gente, eu sou a Rebeca. Estou aqui também de novo, mais um grupo familiar com todos vocês. É isso aí. Nós sempre começamos louvando a Deus. Deus habita no meio do nosso louvor. O Ângelo vai tocar essa música, Entrarei na presença do Senhor com gratidão. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos todos ficar de pé para juntos louvarmos a Deus. Amém? Vamos lá. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus atos com hinos de louvor. E direi, este é o dia que o Senhor nos deu. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, Em seus atos com hinos de louvor. E direi, este é o dia que o Senhor nos deu. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Estou alegre porque eu sou de Cristo. Estou alegre porque eu sou de Cristo. Estou alegre porque eu sou de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia! A nossa alegria vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Só Ele, só Tu, ó Deus, é Senhor das nossas vidas, dos nossos dias. Ele é a fonte da nossa esperança, da nossa alegria. E é por isso que sempre nós começamos louvando ao Senhor, para nós trazermos à memória quem Deus é para você, quem Deus é para mim. E é isso que nós vamos cantar agora. Só Tu, ó Deus, é Senhor. Só Tu, ó Deus, é Senhor em toda a terra. E o Deus acima de outros deuses. Só Tu, ó Deus, só Tu, ó Deus, é Senhor em da terra. E o Deus acima de outros deuses. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Glória a Deus. Obrigado a Deus pela Tua presença em nossas casas, em nossas vidas. A Tua palavra diz: bem-aventurados são aqueles que estão firmados em Tua casa. Certamente que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. E na Tua casa nós habitaremos por longos dias. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Amém. Podemos todos nos assentar. O sermão mais importante lá dos evangelhos da Bíblia, né? É o Sermão das Montanhas. E Jesus falava ali um trecho muito importante, Bruno. Bem-aventurados são aqueles que estão firmados em tua casa. Aqueles que te louvam, e a confiança está no Senhor, lá em Salmo diz.
E nós, que somos cristãos, somos crentes, Ângelo, temos que posicionar muito bem o nosso coração. E não é só no domingo. Nós temos que posicionar muito bem o nosso coração quando estamos longe da igreja. E até nisso o grupo familiar nos ajuda. É verdade, não é? O grupo familiar funciona como uma extensão, não é, da igreja, não é? Ou seja, para não ficarmos desconectados, não é, só aos fins de semana. Então, o grupo familiar funciona como essa extensão que vai nos conectar durante a semana. Conectar com os irmãos, conectar com a palavra, não é? Ainda ficamos conectados com a igreja, porque o grupo familiar, não é, faz parte da igreja, não é? O grupo familiar, digamos, é uma igreja em ponto pequenino, na casa de cada pessoa que decidiu dar, não é, a sua casa para este grupo familiar, e passa a ser um ponto de luz, ou seja, um ponto de luz em cada cidade do Brasil, em cada bairro do Brasil. É isso mesmo. No grupo familiar é bom porque nós temos companhias certas, mas principalmente o contato com a palavra de Deus. Nós temos ali também a oportunidade de arrancar ervas daninhas durante a semana. Ervas daninhas que se instalam no nosso coração e nos nossos hábitos. E Jesus acaba por encontrar aí uma oportunidade de mexer na terra, arar a terra do nosso coração, inclusive de sarar muita coisa e feridas que ficam abertas durante a semana. E essa é a oportunidade que também temos no grupo familiar. Inclusive, sempre falamos sobre relacionamentos. E é isso que a Rebeca vai falar na área do amor. Certo, Exatamente, Rebeca? é verdade. Eu vou falar hoje sobre encobrir a transgressão dos outros, né? E encobrir a transgressão é o quê? Não é você concordar com o que aquela pessoa fez de errado, né? Não é isso. É você buscar a amizade, né? Não falar mal, né? E lá em Provérbios 17:9 diz assim: o que encobre a transgressão busca a amizade, né? A gente vai querer mesmo ajudar as pessoas, não falar mal pelas costas, tipo, o Bruno dessa vez veio com a blusa vermelha, ele não usa mais azul. Né? É tipo, quando ele saiu, eu dizia, olha, ele não tá mais com aquela cor porque ele desistiu. Porque, tipo, nada a ver. Ele não fez nada de mal, mas às vezes a gente fala dos outros pensando que a gente é o certo. E tem até uma história lá em Gênesis que fala de Noé. Noé, ele, pronto, a gente conhece aquela história, né, da arca, tudo. O Noé não é aquele teu vizinho lá da esquina, não é ele. É o Noé da Bíblia. E depois que aconteceu, pronto, o dilúvio e tudo, ele e a família dele se estabeleceram em um lugar e ele foi bem abençoado, né? Então, ele tinha aquele vinhedo e tal, e eu vou falar, tipo, resumidamente, claro, né? Tinha aquilo e ele foi abençoado, então eles estavam, tipo, festejando porque eles podiam. E enquanto ele estava lá festejando, um dos filhos dele viu que ele estava na tenda dele e estava despido. E assim que ele viu, ele não foi lá e ajudou o pai, né? Ele foi lá no irmão desse menino, tu não sabe o que eu vi agora. Papai estava lá na tenda lá dele nu. Na verdade, na tua terra diria painho. O painho, é. E porque o Noé, na verdade, lá em Gênesis 9, né, Rebeca, a gente vê que ele tomou uns copos a mais. Sim, a mais. Né? Passou Ele um pouco estava bem feliz ali. Né? Ele passou na linha mesmo. Uhum. E os filhos, na verdade, tinham toda a razão do lado deles. Sim. Né? E aí pode continuar da tua história. Painho. Painho. Bebeu. Tava lá. Nunca vi ele assim. Mas hoje ele tava. Ele foi fazer o quê? Ele foi contar para os irmãos. Né? Até hoje em dia seria tipo, olha a gente com meu pai. Tipo, sim. Né? Mas ele foi lá e contou para os irmãos. Certo que eram os irmãos dele, é filho do Noé também. Mas ele não fez o certo, que seria ajudar o pai. Então, quando os irmãos dele escutou aquilo, eles foram lá para ajudar. Eles não foram tipo só, ai meu Deus, deixa eu ver também. Não, eles foram lá, tipo, na Bíblia diz, né, que eles entraram e cobriram o pai. Porque eles encobriram a transgressão, né? Eles encobriram
aquela coisa que o pai, pronto, não estava certo, né? Que ele se embriagou ali e estava tendo atitudes não normais. Mas eles ajudaram, porque eles, como dizem Provérbios, eles buscaram a amizade, né? E isso é o que Deus faz conosco também. Deus é um Deus de amor, né? Mas não é só amor. A gente sabe que Deus é um Deus de várias coisas, né? Mas Deus também é um Deus de amor, que Ele busca pronto, o nosso melhor. E na Bíblia diz que muitos grandes homens de Deus falharam, né? Pecaram, mas Deus perdoou. Porque também tem a parte da pessoa se arrepender, né? Imagina, eu errei, fiz alguma coisa e contei pro Bruno. O Bruno, quando sai dali, já vai contar pra Estela. Estela, tu não sabe o que a Rebeca fez, né? Mas ele não sabe se depois que contei pra ele, fui no meu quarto, pronto, sozinha, pedi perdão pra Deus, né? Então, ali eu já estava bem com Deus. Mas aí, o Bruno... É exemplo, né? Claro. O Bruno foi lá e contou pra Estela. Então, nesse momento, ele que estava pecando, ele que estava errando naquilo. Porque também tem a coisa que eu confiei na outra pessoa, né? E a pessoa, pronto, que é supostamente de confiança, não fazer por onde e contar para os outros aquilo que era, tipo, íntimo seu, alguma coisa assim. Ele já está pecando também, já está errando por isso também, e não está buscando a amizade. É verdade. A gente já reduz muito a quantidade de erros, Rebeca, quando a gente fica quieto. É, exatamente. Quando a gente dá um travão na nossa língua, porque assim a gente não tem língua que corre para o mal, não tem ouvidos que correm para o mal, pés que correm para o mal. E nessa semana nós vamos tentar fazer o quê? Ser mais parecidos com Jesus. Vamos encobrir as transgressões dos outros. E eu vou pedir aqui para a Rebeca fazer uma oração com a gente. Amém, Rebeca? Amém. Então, vamos fechar nossos olhos e concordar aqui e dizer assim, ó Deus, eu oro por todas essas pessoas que estão a ouvir este programa. E nós sabemos que essa palavra entrou mesmo no coração delas como semente em solo fértil. E elas decidem mesmo encobrir as transgressões dessas pessoas que estão à sua volta, né, para buscar mesmo a amizade dessas pessoas e não andar errando. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. No grupo familiar, nós também aprendemos segredos na área financeira, porque nesse ano, nesse mês, nessa semana, nós vamos vencer nessa área. E vamos vencer porque nós somos bons? Não. Nós vamos vencer porque nós somos fortes? Não. Nós vamos vencer, até podemos ser bons, até podemos ser fortes, inteligentes, mas, na verdade, vamos vencer porque o Deus que está conosco nos prospera. O Deus que está conosco abençoa a obra das nossas mãos. E é isso que o Bruno vai dizer agora, vai falar agora. Certo, Bruno? Exatamente. Hoje nós vamos trazer esse recado, né, esse ensino, que fala sobre fé para 100 vezes mais. Ou seja, a palavra de Deus diz lá, essa passagem, não é, que Jesus explica a origem desse fundamento de fé para 100 vezes mais. Resumindo aqui a história, não é, um jovem chega ao pé de Jesus e pergunta o que ele faria para herdar a vida eterna. E Jesus disse os mandamentos, etc. E diz lá bem claro, Jesus o amou. Ou seja, Jesus gostou dele, então Jesus queria o melhor para ele. E diz, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Só que quando ele ouviu isso, ele não gostou. Ele ficou triste. E diz que ele saiu bem magoado, saiu triste, pesaroso, né? Como diz a palavra de Deus, dessa palavra. E os discípulos então ficaram também confusos, né? Porque Jesus disse que dificilmente entraria um rico no reino dos céus. E os discípulos... Mas se Jesus diz aqui, não é, que ele veio para suprir as nossas necessidades, Jesus veio para nos dar vida com abundância, Jesus fez pobre para que a gente fosse rico. Então como é que funciona isso? Não é? Também ficaram na dúvida. E Jesus diz, quão dificilmente entrarão no reino do céu aqueles que confiam nas riquezas, aqueles que amam o dinheiro. E depois Jesus vem e nos dá essa promessa, esse princípio de fé para 100 vezes mais. Jesus disse que tudo aquilo
que nós deixarmos por amor a Ele e ao Evangelho, nós vamos receber 100 vezes mais. Como está lá em Marcos 10, 29 e 30, que diz assim: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo. Ou seja, aí está a promessa de Jesus. Tudo é tudo. Jesus diz bem claro, deixou ali exemplos de pessoas que mais amamos, deixou também exemplo de campos, ou seja, propriedades, dinheiro, tudo aquilo que nós darmos a Jesus, por amor a Ele, por amor ao Evangelho, essa semente vai produzir 100 vezes mais. Este é que é o princípio. Nós entendemos que tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu deixo por amor a Jesus e por amor à obra de Deus, eu vou ser recompensado com 100 vezes mais, porque esta é uma promessa de Deus. E daí vem isso, que é o título da mensagem, né? De fé para 100 vezes mais, que vai até de muito encontro com aquilo que nós vamos falar na lição, sobre fé, não é? Ou seja, semear por amor a Jesus é o Evangelho, não é? Por vezes podemos ter desafios, podemos ter, como este canal mesmo que está a expandir por todo o Brasil, não é? Isso tudo foi graças a alguém que também teve amor a Jesus, amor ao Evangelho, amor à obra e decidiu semear, decidiu ser um voluntário para que essa obra cresça. Por isso, eu também faço assim esse desafio de fé, não é? Se Jesus tocar no teu coração, não fuja, mas decida aceitar esse desafio de fé e você vai ver que também vais receber 100 vezes mais no nome de Jesus. Amém, Bruno, amém. Nós vamos cantar uma canção. As maneiras de você participar do programa hoje vão estar sendo exibidas ao longo do programa. Inclusive, para você ser um abençoador na obra de Deus, assim como o Bruno disse. E também, se você quer fazer o seu pedido de oração, você quer pedir alguma informação, os contatos vão estar sendo exibidos para você participar. Vamos lá? O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente à terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu venceres. É isso aí. Nós vamos agora para o nosso estudo bíblico. Nós temos 52 lições, uma para cada semana do ano. E hoje nós vamos começar uma série de 7 lições. Lições fantásticas, cujo tema é características de um cristão. E hoje nós vamos falar do espírito de fé. É uma característica que todo cristão deve ter. Sabe que quando nós vamos fazer um bolo, por exemplo, para fazer um bolo é necessário ter ingredientes. Ovos, farinha, fermento, leite, enfim, muitas coisas. E depois, misturando todos aqueles ingredientes, né? E passando por um processo, depois tem lá o milagre do bolo, certo? Estou falando bem aqui, o pessoal que faz bolo? Tudo certo, tudo certo. Nós, como cristãos, também temos que adotar alguns ingredientes no nosso caráter. Vamos falar de fé, vamos falar de amor, 2 tipos de amor até. Amor em tempo normal e amor em tempo de guerra. Nós vamos falar de unção, vamos falar de fidelidade, integridade, ou seja, ingredientes que todo cristão deve ter. E deve ter aonde? No seu caráter. Sabe que os valores morais têm a ver com a retidão de uma pessoa, ela sendo crente ou não. Por exemplo, o que a pessoa faz à frente, o que a pessoa faz atrás. Na saúde, na doença. Com dinheiro, sem dinheiro. Ou seja, não há uma conduta diferente quando a pessoa tem certos ingredientes no caráter. Isso até os não crentes sabem, os descrentes sabem. Imagina nós que somos cristãos e temos a palavra de Deus como o trilho da nossa vida. Então nós temos que entender esses ingredientes que nós precisamos de valorizar. Ser cristão
não é apenas um rótulo por fora. Nós temos que mudar coisas aqui dentro. O fazer coisas está ligado ao comportamento. Mas o ser está ligado ao caráter. E essas 7 lições que nós vamos falar de ingredientes do ser, do caráter. Porque quando você é, o fazer, o comportamento vai ser uma consequência daquilo que você é. Tá bem? Então, hoje, vamos falar do espírito de fé. É o primeiro ingrediente do nosso bolo. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem aqui quer agradar a Deus? Levanta o braço, deixa eu ver. Todos vocês também querem, de certeza. Muito bem. Então, nós vamos precisar de adotar um ingrediente chamado fé. Ô, Rebeca, leia, por favor, Hebreus 11:6. Ai, calma, deixa eu... Hebreus 11:6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Galardoador, presenteador. Uma pessoa galardoada, uma pessoa recompensada, agraciada. É uma pessoa galardoada. E a Rebeca leu, é necessário que creia que ele existe e que ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Então, fé é a base de um relacionamento com Deus. Vamos ler, o Bruno, por favor, 1 João 5:4. Diz assim: Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, aquele que quer vencer o mundo, vencer os problemas, vencer o pecado, vencer o mal, vencer os problemas, vencer os desafios. Todo aquele que quer vencer o mundo precisa adquirir algo chamado fé. Até a gente cantava na igreja infantil: o justo viverá da fé, o justo viverá da fé. Faz menção daquele versículo lá de Romanos. Não só de Romanos, lá de Abacuque também, que fala, né, que o justo viverá da fé. Viver da fé. Viver pela fé é um estilo de vida. Sabe quando você encontra o estrangeiro aqui, né, na rua? Às vezes, logo você topa que ele é estrangeiro. Você está andando, né? Existem coisas que denunciam que o cara é estrangeiro. Por exemplo, Bruno. Por exemplo, aqui a bispa parecia estrangeira. Eu pareço estrangeira. Exato. Por quê? Aparência de japonesa. Engraçado. Mas eu tenho aparência nipônica, mas quando eu abro a boca, Ângelo, acontece uma surpresa. Exato. Não é? Uma vez eu fui num fast food, né? E eu estava lá e a pessoa começou a falar inglês comigo. E depois, eu deixei ela falar tudo, né? Aí depois que ela falou tudo, eu falei: muito obrigada pela sua explicação. Ela assustou e falou assim: ué, você é brasileira? Eu sou brasileira. Outra coisa que denuncia um estrangeiro. Quando fala. Quando fala o idioma. O idioma. Por quê? Quando eu olho para a Rebeca, eu vejo, pronto, ok. A Rebeca pode ser brasileira, pode ser, sei lá, portuguesa, pode ser tanta coisa. Mas quando ela abre a boca, eu sei que ela é do Nordeste. É verdade. Solta um painho. Painho. Solta uma manhinha. Manhinha. Aí, tá vendo? Não tem como não ser do Nordeste. Solta um sotaque carioca aí. Carioca, um biscoito. Biscoito. Que mais? É o seis. Fala né? seis. Olha, vocês que têm amigos portugueses, como é que é o sotaque de Portugal? Vai lá, o Bruno sabe imitar bem. Como é que é, mais Bruno? fechada, um pouquinho mais fechada, né? É. Era o pois, né? O pois assim mais Português, fechado, né? um português que é assim. Fala piscina. 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 Fala Piscina. chapato. Chapatos. Os meus chapatos. Né? Então, o que denuncia aqui? Idioma. O jeito de falar. Não é não, Ângelo? Ângelo fica quietinho, né? O jeito de falar denuncia, Ângelo. O jeito de vestir. Ou seja, o estilo de vida. Denuncia. E nós, que somos seguidores de Cristo, seguidores de Jesus, Jesus veio nos ensinar um novo estilo de vida. O reino de Deus, o estilo de Deus,
Tem um novo jeito de nós andarmos. Tem um novo estilo de vida. Existe um outro idioma que a gente tem que pegar o sotaque. A gente já não se alimenta de um alimento da minha raiz, da minha cultura. Qual é o alimento desse reino, do reino de Deus? Existe um outro tipo de alimento. Então, ao longo dessas semanas, nós vamos falar de estilo de vida, gente. Características de um cristão. Hoje estamos falando de fé. E fé é um estilo de vida. Tem um idioma. Quando você quer falar com um japonês, você fala em japonês, você não fala em inglês. Quando você quer falar com um americano, você tem que falar em inglês. Mas e quando eu quero falar com Deus? A linguagem do céu é uma linguagem diferente da nossa. Eu tenho que falar numa linguagem de fé. Porque fé é um idioma que Deus entende. Os céus entendem esse idioma chamado fé. Posso ouvir um amém? Amém. Bom, quando nós falamos de fé, há umas semanas atrás, acho que até o Bruno e a Rebeca também estiveram aqui no programa, nós falamos do preço que Jesus pagou por nós. Era vocês, né? Sim, Estavam aqui no programa. Ok. Mas existem muitas outras promessas que estão disponíveis para mim. Que Jesus pagou o preço. Foram compradas e Jesus já pagou com o seu sangue. Sabe que nós podemos não estar sendo beneficiados, eu posso não estar sendo beneficiada com essas promessas por alguns motivos, dentre os quais posso desconhecer dos direitos que eu tenho, dos benefícios que eu tenho. Eu posso até saber os benefícios que eu tenho, as promessas, mas posso não estar sabendo liberar essa fé ou trabalhar com essa fé. E por isso que uma aula como essa é muito importante para os nossos dias. Porque sabe que a Bíblia tem mais de 5.000 promessas. Mais de 5.000 promessas. E com certeza, algumas devem estar passando ao lado na minha vida e na tua. Certamente, se são 5.000 promessas, algumas estão passando batidas na nossa vida. Podemos estar vivendo muito abaixo do nível que Jesus quer. Podemos estar vivendo num nível muito abaixo que Jesus pagou o preço. Então, por quê? Provavelmente, nós é que não estamos conseguindo acessar um nível de vida melhor. Amém? Amém. Fé é uma força que atrai as bênçãos de Deus para a minha vida e afasta os problemas. Fé é uma força que atrai as bênçãos de Deus e afasta os problemas. Bom, falando de fé, nós precisamos criar um espírito de fé em nós. E quando nós falamos de fé, existem vários tipos de fé. Mas hoje, em específico, eu quero falar de 2, basicamente. Existe um tipo de fé que é o tipo de fé natural, onde nós acreditamos em Deus, mas é uma fé natural por quê? Porque é uma fé que está baseada nos nossos 5 sentidos. Está baseado naquilo que a gente vê, naquilo que a gente sente, naquilo que nos contam. Por exemplo, eles sentaram aqui nesse sofá, nessa cadeira. Antes do Ângelo sentar na cadeira, você não teve que conferir se a cadeira ia ficar mesmo, forte. Ele chegou aqui e sentou. Bruno, a mesma coisa, né? Sim. Você teve que conferir as coisas. Você tem carro. Quando você vai entrar no carro, você tem que conferir se as rodas não vão pular do carro. Não. Você tem certeza que aquilo não vai andar? Sim. Nossa, vocês já andaram de avião? Sim. Quando vocês entraram no avião, vocês não tiveram que conferir nada, se aquilo voa, se tem asa mesmo. Já tá tudo pronto ali. Pronto, é uma fé natural. Inclusive, vocês têm até fé no patrão, que vai trabalhar 30 dias na semana e no último dia vai receber. É uma fé natural, né? Agora, existe um outro tipo de fé, que é a fé do tipo de Deus, que é uma fé que consiste em eu fazer algumas coisas. É um tipo de fé que é um braço, que vai até os armazéns de Deus e alcançam as promessas de Deus que Ele me fez. As promessas que Jesus comprou para mim. Vou repetir. Esse tipo de fé, a fé do tipo de Deus, funciona como um braço. É o braço da fé.
que vai até os armazéns de Deus, pegar aquilo que Deus já me prometeu através da sua palavra. Então, essa fé do tipo de Deus consiste em 4 coisas. Primeiro, eu acreditar naquilo que Deus diz na sua palavra. É o primeiro passo da fé do tipo de Deus. Segundo passo, é eu colocar essa palavra no meu coração. Eu já vou detalhar isso, ok? Terceira coisa, a fé do tipo de Deus consiste em eu falar o mesmo que Deus fala ao meu respeito. Quarto, consiste em eu agir de acordo com a palavra de Deus. Certo? Agora vamos ver pela Bíblia tudo isso. Lá em Hebreus 11:1, no versículo 2, acho que vocês... Deixa eu ler aqui que eu já tenho isso aberto. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E depois vocês continuam lendo o capítulo 11. O capítulo 11 de Hebreus é chamado a Galeria dos Heróis da Fé, né? E depois começa a falar o que, por meio da fé, esses grandes heróis fizeram. Bruno, por favor, Romanos 10:8. Vamos falar desses pontos, porque eu falei de 4 pontos, certo? Sim. Que consiste a fé do tipo de Deus. Primeiro, acreditar no que Deus promete. Segundo, pôr a palavra de Deus no meu coração. Terceiro, falar o mesmo que Deus diz. Quarto, agir. Vamos falar então do primeiro ponto, acreditar no que Deus promete. No que a gente acredita, hein? Quando a gente olha para o nosso umbigo durante a semana, será que a gente está colocando a nossa fé aonde? Naquilo que nos contam? Naquilo que os nossos colegas do nosso trabalho dizem? Aquelas conversas de corredor, olha que nesse mês vai começar os cortes na empresa. E é por ordem alfabética. E você se chama Ângela. Ai, meu Deus. Ângela, mãe. É o nome da minha mãe, Ângela. Ai, meu Deus. E agora, será que você ouve? Você anda por aquilo que você ouve? Onde é que a tua fé se baseia? No que você acredita? Você acredita nas experiências do outro? Mas, na verdade, acreditar no que Deus promete é uma decisão também. Certo? Certo. 2. Eu falei Romanos 10:8, né? Sim. Pôr a palavra no coração. Bruno, pode ler pra gente? Sim. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra tem que estar onde, Bruno? No coração. Na tua boca e no teu coração. coração. Certo. Na tua boca vai ser até o próximo ponto, né? Falar o mesmo que Deus fala. Exato. Mas a palavra está junto de ti. Então quer dizer que na tua boca, no teu coração, não adianta só ter a Bíblia aberta lá num salmo bonito, lá na minha prateleira? Não chega. Não? Não. E, assim, colocar a Bíblia no tabelia do carro só para dar sorte? Também não funciona. Não? O que a Bíblia fala? Está junto da onde? Na nossa boca e no nosso coração. Na boca e no coração. Na boca e no coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Certo? Rebeca, Romanos 10:17. Vamos falar do terceiro ponto. Falar o mesmo que Deus diz a respeito de mim. Diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como é que a fé vem? Pelo ouvir a palavra de Deus. Leia de novo. Romanos 10:17. Tá. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agora, Bruno, Romanos 4:17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Como se já fossem. Nós temos que desenvolver esse espírito de fé em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, quando você olha para as despesas, qual é a sua reação quando você olha para as despesas? É de medo ou é de fé? Quando você olha para os prejuízos, quando você olha para o diagnóstico que saiu, quando você olha para as ameaças,
Quando chega o dia mau, como é que você reage a esse dia mau? É com dúvida? É com medo? Ou é com fé? Porque nós todos temos que engrossar o nosso escudo da fé, criar mais músculos da fé. Fé natural sempre vai estar baseada nos 5 sentidos. Se a sua fé está fraca, é muito simples você ter um termômetro da fé. É quando o medo vem antes da fé, antes da confiança nas promessas de Deus. A dúvida vem antes da confiança nas promessas de Deus. Então é uma fé ainda natural, que está baseada nesses 5 sentidos. Mas hoje nós estamos falando de um outro grau de fé, de um outro nível de fé, que é a fé do tipo de Deus que reage no dia mau. É aquela fé que dá resposta à doença, que dá resposta ao problema, porque o dia mau vai vir. Não é quando o dia mau chegar. Não é se o dia mau chegar. É quando. Porque o dia mau vai chegar. A questão é, você está preparado para enfrentar o dia mau? Como é que você responde aos ataques? A nossa fé, ela não pode ser passiva. A nossa fé grita. A nossa fé intercede. A nossa fé semeia. A nossa fé louva. A nossa fé faz guerra. É ou não é verdade? É verdade. Então, nós temos que desenvolver esse espírito de fé em todos nós. Não só em nós, mas nas pessoas que nos rodeiam. Bruno falava isso no início da importância do grupo familiar. Esse espírito de fé também tem que alcançar quem nós discipulamos, quem nós acompanhamos, não é? Para desenvolver isso também nas pessoas que andamos. Exato. Certo, Bruno? Sim, sim. Bom, vamos falar então de usar também a fé para outras coisas. Sabe, eu estou lembrando, eu olhei para o Bruno aqui, Bruno, você está falando das pessoas, do grupo familiar. Eu me lembrei de mais uma coisa. Se a gente for passivo no dia mau, olha para mim aqui, ó. Se você for passivo no dia mau, se você não souber responder com fé, você vai ser tomado pela covardia. E a Bíblia fala lá em Provérbios, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então você enche o teu coração de fé, não é no dia mau. Na verdade, são nos dias normais. Parece que nada está acontecendo. São nesses dias que nós temos que andar nesses 4 pontos, que é acreditar nas promessas de Deus, né? Naquilo que Deus fala. Como é que eu posso me apropriar de promessas que eu desconheço? Então, eu preciso conhecer as promessas de Deus para a minha vida. Segundo, colocar essa palavra no meu coração, não é na estante, não é no carro, não é numa pulseira da sorte, é no meu coração. Falar o mesmo que Deus fala. Por quê? Porque eu tenho que ter o idioma. É impossível você conversar com um japonês e ele não falar em japonês. É impossível você falar com um americano e ele não falar inglês com você. É impossível você conversar com alguém de fé e essa pessoa não ter esse idioma da fé. Diga o fraco, eu sou forte. Diga o doente, eu estou sarado. Então, nós temos que aprender o idioma. E quando a gente não sabe um idioma, nós temos que começar. I am, verbo to be, the book is on the table. Então, temos que aprender o beabá dessa linguagem de fé. Posso ouvir um amém? Amém. Bom, cria um espírito de fé nos seus discípulos, já falamos. Agora, use a fé para construir o reino de Deus. Nós temos que usar essa força, a fé que vence o mundo, não só para nós. Você é a igreja de Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. A solução daquilo que a gente precisa para a nossa sociedade, para a nossa cidade, para o nosso país, está na igreja. Porque foi na igreja que Deus colocou do seu poder para ajudar as pessoas. É na igreja que famílias são restauradas, jovens são transformados, as pessoas são curadas. As pessoas são regeneradas pelo Espírito Santo. Então, nós também, como cristãos que somos, como família de Deus que nós somos, temos que usar a nossa fé para o grupo familiar. Temos que usar a nossa fé para salvar o nosso irmão, para salvar os nossos familiares. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a minha fé. Crês tu e a tua casa será salva. Eu uso a minha fé para mover montanhas,
para transformar a minha cidade, para a minha igreja ficar cada dia melhor e maior, para eu ver a manifestação de Deus na minha igreja, no meu grupo familiar, nas pessoas à minha volta, ajudar as pessoas. Posso ouvir um amém? Amém. Espírito de fé. E eu aconselho você, na semana que vem, não perder as próximas aulas. Serão 7 aulas, onde nós vamos falar da característica que qualquer cristão deve ter. Deve ter aonde? No seu guarda-roupa? No tamanho da Bíblia que usa? Na cor da Bíblia que usa? Claro que não. Ingredientes que esse cristão deve ter no seu caráter. Semana que vem, nós vamos falar de amor em tempo normal. Depois, amor em tempo de guerra, unção, fidelidade, integridade, temor a Deus. Não perca as próximas aulas. Essa só foi a primeira. Características de um cristão, parte 1, espírito de fé. E nós devemos também ter fé no Jesus que perdoa os nossos pecados. A palavra de Deus diz lá em Romanos 10, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Sobre tudo que nós ambicionamos nessa vida, com certeza nós temos muitas ambições, mas a nossa maior ambição, nosso maior desejo, é ter o nosso nome escrito no livro da vida. E se esse é o teu desejo, aí, não importa onde você esteja me vendo, me assistindo, eu quero fazer uma oração com você, quero fazer uma oração com vocês aqui no estúdio. Feche seus olhos e diga assim comigo, ó Deus. Ó Deus, Eu acredito eu acredito que Jesus existe. Eu acredito que Jesus morreu na cruz para me salvar. para me salvar. Eu admito Eu admito que eu falhei. que eu falhei. Me perdoe. Me perdoe. E agora, Jesus, Agora, Jesus, eu te recebo eu te recebo como meu Senhor, meu Senhor e Salvador. e Salvador. Recebo agora Recebo agora a minha a salvação. minha salvação. E agora, Jesus, E agora, Jesus, me ajuda. me ajuda, Me ensina os teus ensina caminhos. os teus caminhos. Guia a minha vida. Guia a minha vida. Amém. Amém. E amém. E amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero te conhecer. Talvez o nível da tua fé esteja muito embaixo. Você não está tendo força para nada. Você precisa de ajuda e nós queremos te ajudar. Entre em contato conosco através desses números, porque nós queremos orar por você nessa semana. Nós temos muitas pessoas intercedendo por quem nos liga, por quem entra em contato conosco. Seja por onde você esteja assistindo esse grupo familiar, se for pelas redes sociais, deixe o seu comentário aqui embaixo para nós sabermos quem é você, para nós orarmos por você. E você que está assistindo esse programa através dos meios de comunicação, entre em contato conosco também, porque nós queremos te conhecer. E falando em intercessão, nós também vamos interceder agora, né, Bruno? Sim, Intercessão, o que é? Relembra pra gente, o que é intercessão? Intercessão é nós colocarmos na brecha, não é, por alguém ou por algum assunto, ou seja, eu vou ali, digamos assim, fazer aquele intermediário, não é, entre Deus, não é, e aquela pessoa ou aquele assunto, onde eu vou fazer pedidos, não para mim, né, mas em relação a alguém ou algum assunto. Certo, então vamos todos ficar de pé, vamos interceder aqui pelos grupos familiares, né? Nós temos grupos familiares aqui, então, por todo o Brasil, vamos interceder. Ok, então eu vou orar agora por todos esses grupos familiares. Ó Pai, no nome de Jesus, eu declaro agora a Tua bênção, a Tua proteção sobre todos esses lares, sobre todas essas pessoas que decidiram abrir a porta das suas casas para que sejam um ponto de luz em cada bairro, em cada cidade deste Brasil. E peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar esses donos de casa, abençoar todas essas pessoas que frequentam este grupo familiar. Peço também, Senhor, que o Senhor possa estar a atrair cada vez mais e mais pessoas a essas casas, para que cada vez mais e mais hajam pontos de luz em cada cidade, bairro desta nação. Amém e amém. Amém. Não há igual. Não há igual ao nome de Jesus. Não há igual ao nome do Senhor. Não há igual ao nome de Jesus. É digno de glória, é digno de honra, é digno de poder e louvor. Não há igual ao nome
Senhor. Não há igual ao nome de Jesus. É digno de glória, é digno de honra, é digno de poder e louvor. Aleluia! Ó Deus, eu também te peço um espírito de sabedoria, revelação. Ilumina, Senhor, os olhos da nossa mente, para que nós saibamos qual é a nossa chamada. Quais são as riquezas da glória que já nos pertencem. E como nós devemos operar no poder e na autoridade que Cristo já nos deu, no nome de Jesus. Que nós sejamos corroborados pelo teu poder no nosso homem interior. Que Cristo habite pela fé em nossos corações. Que nós estejamos fundados e arraigados neste amor. E que nós saibamos compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, amém, amém. Não há igual, não há igual ao nome de Jesus. Não há igual ao nome do Senhor. Não há igual ao nome de Jesus. É digno de glória, é digno de honra, é digno de poder e louvor. Aleluia! E assim nós vamos ter uma semana mais do que abençoada, porque Deus é conosco. Bem-aventurados são aqueles que estão firmados em sua casa. Nós estamos firmados na casa do Senhor e por isso nós vamos ter vitórias nessa semana. Estamos terminando o grupo familiar. Bruno, muito obrigado pela tua presença. O que você quer falar pro pessoal lá de casa? Obrigado eu pelo convite, Bispo. Olha, um bem-aja, uma boa semana para todos vocês. Rebeca. Muito obrigada pelo convite também. E um beijo para todos vocês. E continue mesmo assistindo toda semana, né? O Grupo Familiar, que é muito importante e é muito bom para essa caminhada na fé. É isso aí. Ângelo, muito obrigada. E temos vitória, certo? Temos vitória. Temos vitória. No nome de Jesus. Aleluia! Temos vitória. Temos vitória. No nome de Jesus. E todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. A palavra está operando em mim. A palavra está operando em mim. Não importa as circunstâncias, o que vejo ou sinto, a palavra está operando. Jesus Cristo está operando em mim. Jesus Cristo está operando em mim. Não importa as circunstâncias, o que vejo ou sinto, Jesus Cristo está operando em mim. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo meu glória viver. A Deus, glória a Deus, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo meu viver. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor. Segunda, terça, a palavra e a fé são minha espada e escudo. Quarta, quinta, sexta, a palavra e a fé são minha espada.